Esse vídeo é uma demonstração da segunda atividade avaliativa da matéria de programação mobile do IFBA de Vitória da Conquista. O meu aplicativo é chamado Wave, ele é um aplicativo de streaming de música. Já foi mostrado no primeiro vídeo da primeira parte da avaliação, a parte do front do aplicativo, a parte visual, mas só recapitulando um pouco, no meu aplicativo, como foi previsto pela primeira avaliação, né, a gente tem a autenticação com Firebase. O meu aplicativo está tudo modularizado, ele está definido entre módulos de detalhes, onde eu posso ver detalhes de uma playlist ou de um álbum, Home, que seria a tela inicial do aplicativo, Library, que seria uma parte que eu não cheguei a implementar, que seria a biblioteca, mas por questão de tempo mesmo, essa parte aqui eu vou mostrar quando o back-end estiver ligado. Search, que seria a parte de busca para buscar as músicas, e é basicamente isso. Falando um pouco das mudanças que ocorreram da primeira avaliação para agora, na primeira avaliação eu tinha aqui um JSON esse que era simulado, que a gente usava para mocar um banco de dados aqui no front mesmo. Só que mesmo quando eu tinha colocado esse JSON aqui, eu tinha um service, eu já tinha esse album service e esse playlist service que consumia esse JSON, então sinceramente foi bem de boa, bem fácil mesmo fazer essa troca, porque toda a parte do consumo desse JSON estava encapsulado nessas classes de serviço já, então eu basicamente mudei somente essas classes aqui. Claro que eu mexi em bastante coisa, mas foram mais refatorações assim que eu quis fazer mesmo, porque já estava tudo encapsulado aqui, então só acabei mudando aqui mesmo. Como foi feito isso? Eu instalei essa biblioteca HTTP, eu acredito que seja mais comum utilizada no Flutter, no Dart, e com ela eu basicamente fiz os requests, o HTTP post, HTTP get, post, put, enfim, todo o CRUD. Então, partindo agora para mostrar um pouco o meu back-end, eu basicamente tenho aqui dois serviços, que seria o Wave Albums e o Wave Playlists. Como foi previsto pela avaliação também, como requerimento, a gente tem isso aqui tudo num Docker, então cada serviço meu é um serviço Docker também. Primeiro serviço rodando na porta 3000, segundo na porta 3001. Esses serviços eles são feitos com Node.js, usando JavaScript puro. Beleza, deixa eu mostrar um pouquinho aqui de um serviço. Um é basicamente o espelho do outro. Então, primeiro eu estou usando o SQLite como banco de dados, não estou usando MySQL nem Postgres. Estou usando o SQLite mesmo, não foi usado em sala de aula, mas é bem mais fácil usar ele, bem mais rápido de implementar ele aqui. Eu tenho uma migration também para cada serviço meu, para colocar aqueles dados iniciais. Também, na verdade, seria uma seed isso daqui, né, para colocar os dados iniciais. Tem uma migration para criar a tabela na SQLite e coloca aquela seed. Primeiro insira a tabela e coloca aquela seed. Esse aqui é só uma configuração da SQLite mesmo. Esse aqui é uma biblioteca do Node.js para SQLite 3. Dentro do meu aplicativo também eu defino as rotas desse meu aplicativo. Como dá para ver aqui, eu defino as rotas dele e por mais que seja um aplicativo pequeno, eu mandei as regras de negócio para um service, porque fica bem mais fácil de testar, até porque se eu testasse esse arquivo aqui, que é um arquivo de rota, acabaria virando um teste de integração e não um teste unitário. Então eu decidi separar todas as regras de negócio, toda a parte de consulta ao banco de dados e persistência nesse arquivo separado aqui, que seria um service, fica bem mais fácil para testar tudo. Os testes eu fiz com o VyTest. Eu acredito que o mais comum seja fazer esses testes no JavaScript, né, com o Jest. Porém, a parte de setup do Jest, aquela parte inicial ali de fazer os primeiros testes, é muito chata mesmo de fazer essa configuração. O VyTest ele é bem plug and play, você instala, faz o teste, roda, não precisa de configuração, é muito mais fácil, muito mais rápido. E eu acabei usando ele. Os testes são bem simples mesmo, como aqui tudo é basicamente um CRUD. E é um CRUD com algumas variações, né? Tem aqui uma paginação, tem outra questão também que em algumas colunas eu decidi não criar algumas tabelas para algumas coisas, eu decidi manter o JSON na coluna mesmo, e assim, como é uma aplicação pequena, fica bem
É bem performático mesmo, não tem nenhuma questão de performance, porque eu só dou um stringify nesse JSON e quando eu dou um get, por exemplo, eu faço um passe desse JSON. Então a gente não pede performance por ser uma aplicação pequena e não tem por que fazer esse over-engineering de querer colocar um ORM aqui, querer colocar várias tabelas, porque são serviços bem pequenos mesmo, são microserviços, né? E o JavaScript é uma linguagem bem flexível que ajuda a gente nisso. Eu estava falando dos testes, né? Continuando aqui, os testes são bem simples mesmo, todos são naquela base do arrange. Opa, deixa eu colocar um comentário aqui. Arrange, act e assert, que seria fazer os mocks do teste para essa plataforma que a gente está usando para testar, entender tudo, fazer o act, que seria executar aquela função que a gente quer testar, e o assert, que é verificar se a gente teve um retorno certo, que a gente esperava, na verdade, não certo, ou alguma função foi chamada com determinado parâmetro, esse tipo de coisas. Então, são bem simples os meus testes. Eu faço esse mock, que seria o... Pô, já esqueci. Que seria o arrange. Eu faço o act e o assert, que seria eu verificar se os valores que eu recebi dessa função são realmente os esperados, né? Beleza, todos estão basicamente nesse mesmo padrão. Nesse caso aqui é uma lista, que eu pego um álbum específico, na verdade eu pego todos os álbuns, aqui eu pego todos os álbuns de um gênero específico, retornar álbuns em alta, isso aqui seria esse trending albums, eu vou mostrar depois aqui com a aplicação ligada, mas seria aqueles primeiros álbuns que aparecem aqui na home mesmo. Gêneros em alta também é a mesma coisa. Músicas pelo título, que tem a parte de search aqui. Daí eu buscar um álbum pelo ID, que é aquela parte de detalhes, quando eu clico em um álbum. Criar um novo álbum, atualizar um álbum e deletar um álbum. Beleza. Daqui tá bem simples mesmo também. Eu basicamente não estou usando o ORM, como eu tinha falado, estou colocando um SQL cru aqui mesmo, usando o Better SQL 3, que é essa biblioteca do Node aqui. Tem o CRUD básico, além do CRUD básico, tem algumas coisas que eu precisei específicos, tipo pegar alguns álbuns que estão trending, esqueci a palavra em português agora, que estão tendência, é isso, um álbum tendência que está sendo mais ouvido, gêneros também tendência, obter todas as músicas, obter álbum por ID, basicamente isso. E o serviço Wave Playlist acaba sendo uma cópia desse, um clone. O que muda mesmo são os dados dele e as responsabilidades dele, né? Ele é o dono e inclusive estão em bancos separados, né? Então são dois SQLs diferentes, porque né, a gente está trabalhando com microserviços, então bancos separados, responsabilidades separadas também, apesar de ser bem parecidos, um trata só de álbuns e outro só trata de playlists, por isso que é legal fazer essa separação. Mas assim, no final acaba sendo um espelho mesmo. Tem aqui as rotas, essas rotas mandam para esse service, que também está totalmente igual, e a gente tem os testes também para esse service. E eu acredito que seja basicamente isso do código aqui. Eu tinha mostrado o Docker Compose, que aponta para os meus Docker Files. O Dockerfile também é bem simples. Eu pego essa imagem do Node, estou pegando uma versão mais nova, Alpine, que para ficar mais leve. Eu trabalho com essa workdir e copio tudo que está aqui no meu diretório para essa workdir, dou o npm install, rodo aquelas migrations que eu tinha mostrado para colocar os dados, para criar a tabela, na verdade, antes, e colocar os dados iniciais na aplicação, rodo os testes. O container do Docker não sobe se os testes não passarem. Eu vou até mostrar que é bem legal isso. E dou npm start, exponho a porta, nesse caso aqui é a 3001, a única diferença é a porta mesmo, no outro serviço é a 3000. E é isso. Deixa eu rodar aqui o Docker agora pra gente ver. Docker Compose. Eu não vou dar um up porque pode pegar algum cache aqui. Deixa eu até conferir. Docker PS-A. Eu não tô com meus serviços rodando aqui agora,
Mas eu vou dar um docker compose build no cache para não ter perigo de vir com cache, que o docker é meio chato com isso. Docker compose up -d. Beleza, só esperar agora. Na verdade, antes de eu cancelar aqui, eu esqueci que eu iria mostrar no caso de um teste falhando, esse meu docker não subindo. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, get playlist by ID, se eu arrancar isso aqui fora, então eu vou quebrar a aplicação. E se eu tentar subir esse cara aqui, aí, não sobe. Ele falhou no teste aqui do vai-teste, não deixou passar e o container não subiu. Deixa eu voltar aqui. Eu vou executar o teste local também, eu acho que é mais legal de ver local do que só o log no Docker depois. Primeiro, deixa eu executar do Wave Albums. npm run teste. Opa. Ah, tá. É porque eu não tô com o vai-teste baixado globalmente no meu npm. Então, npx vai test run. Aí, boa. Aqui, todos aqueles testes que eu tinha mostrado passaram. Deixa eu mostrar agora no serviço de playlists. Aqui. No caso, era 9 testes, aqui são só 5, porque no de playlist tem menos endpoints, menos recursos aqui nesse meu serviço. Então, agora sim, eu vou mostrar esse Docker aqui subindo com sucesso agora. Buildando sem cache de novo. Enquanto esse meu Docker sobe, eu também vou subir logo o Flutter aqui, a aplicação Flutter. Aqui, boa. Docker ps-a. Eu tenho aqui os meus 2 containers rodando. Eu acho mais interessante, mas na verdade ver pelo lazy docker. Eu acho bem mais didático ver por aqui. Aqui, o meu Wave Albums rodando na porta 3000 e o Wave Playlist rodando na porta 3001. Agora vamos esperar o Flutter buildar aqui. Enquanto não build, eu já posso ir mostrando aqui. Aí, boa. Como dá pra ver, tá rodando do mesmo jeito que estava rodando antes. Eu fiz só algumas modificações. Por exemplo, o gênero não é mais fixo. Antes os gêneros eram um enum, agora não. Eu tô pegando, tá vindo lá do back-end isso daqui mesmo. Cada vez que eu mudo aqui, eu faço um request, só que paginado. Paginado não, com filtro. Deixa eu mostrar aqui. Seria esse cara aqui, find. Aqui, esse aqui. Opa. Get albums, Join ID aqui. Antes, como eu tinha falado, os gêneros eram enums, então agora não mais. Cada vez que eu clico aqui, isso aqui está vindo do back-end também, esses gêneros. Então, cada vez que eu clico aqui, eu faço essa busca passando via query param esse ID do gênero da música e eu consigo fazer os filtros aqui. Beleza, próximo. Eu posso abrir um álbum, ver as músicas desse álbum. Eu posso ver os detalhes desse álbum. Eu tenho as playlists também. Eu tenho essa tela aqui de buscar. Eu posso... E tá funcionando também essa busca aqui. Oi. Aqui. Ok,
funcionando bonitinho a busca. Que mais? Tá com Infinite Scroll também aqui tudo. Tá bem rápido o carregamento, porque eu tô rodando tudo local, mas eu acredito que dá pra ver. Deixa eu sair e voltar de novo, quer ver? Aí, dá pra ver que tá carregando, mas é bem rapidinho mesmo. Aqui também, ó. Aqui tá demorando um pouquinho mais. Aí. Beleza, que mais? Playlists também, esqueci de mostrar. Criando uma playlist. Aqui foi onde eu fiz umas modificações, porque quando eu selecionava as músicas da playlist e pesquisava por outra música, por exemplo, ficava meio bugado, mas agora não. Por mais que eu pesquise aqui, só apareça uma música, as músicas que eu selecionei ainda estão aqui. Então vou criar uma playlist com essas aqui, essas três. Tô com esse bugzinho aqui também de ficar aparecendo esse alerta, porque eu tentei demais bater aqui embaixo, eu fiquei fazendo isso aqui, flicando ali na parte de baixo, aí ficou... Para cada vez que eu atinjo o final da minha tela e não tem mais nada para renderizar, ou seja, acabaram o meu conteúdo, ele fica exibindo isso aqui, mas é só um bugzinho visual, acho que não tem problema nenhum. A playlist que eu criei aqui, bonitinha. Isso aqui também, tudo real, tudo pegando do back já. Beleza. Deixa eu adicionar uma música a essa playlist aqui, né? Que seria um update. Vou adicionar essa música. Tava com 3 músicas naquela playlist, vou adicionar essa. Não dá pra... dá pra ver sim. Ela tá aqui embaixo. Beleza, eu acredito que seja isso. Deixa eu só passar um pouco rapidinho pelos pontos da avaliação. Aproveitando o código da avaliação 1, já mostrei. Não ocorrer mudança de tema. Banco de dados estático armazenado em JSON substituído totalmente por dados vindos de microserviços mantidos em containers Docker. Como eu mostrei, né? Estou usando SQLite. Estava usando o JSON antes na primeira avaliação, agora eu estou usando SQLite para armazenar esses dados. Eu acho que tem até como ver aqui, ó, bem legal. Bem simples mesmo de usar o SQLite, não tem que instalar nada, bem de boa. Pode ser utilizado qualquer linguagem de programação. Eu utilizei o JavaScript com Node.js para fazer esses microserviços e os testes unitários. Cada serviço web deve estar contido em um container Docker, sim. Os meus 2 serviços, o Wave Album e o Wave Playlist, estão em containers diferentes. Banco de dados, SQLite, já falei. Cada funcionalidade deve ser devidamente testada, já mostrei também. Já mostrei também o que eu fiz para substituir os arquivos JSON os arquivos JSON do front pelo back-end. Foi bem de boa mesmo. Essa foi a parte mais fácil. A parte mais difícil foi criar o back-end em si, os serviços em si e subir isso no Docker, porque, como eu tinha mostrado, todo o consumo daquele JSON da primeira variação já estava encapsulado aqui, então foi só fazer essa troca. Beleza, eu acredito que seja isso. Essa foi a avaliação. Eu acredito que tá dando certo, deu tudo certo aqui. Só esse bugzinho aqui, só foi falar que acabou. Eu tentei tantas vezes ficar lá embaixo que ele fica aparecendo cada vez que eu tento. Ó, se eu tentar de novo, inclusive, aí apareceu uma vez. Mas é isso.